Entramos no terceiro selo. E o que é que diz o Apocalipse quando se fala do terceiro selo? Apocalipse capítulo 6, verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Então, a abertura do terceiro selo do Apocalipse tem a ver com um cavalo preto e o seu cavaleiro segurando uma balança na mão. O que representa então esse cavalo preto e essa balança na mão do cavaleiro? Que é as duas coisas que quando se fala ali da abertura do terceiro selo, que representa cavalo e porque ele tem a cor preta. E o que representa essa balança, que é apresentado ali no Apocalipse. Então, vamos para o nosso quadro profético. Primeiro, analisando o que simboliza o cavalo preto, né? Como diz ali, João é levado em visão na abertura do terceiro selo e ele vê um cavalo preto. Então, vi e eis um cavalo preto. Cavalo em profecia, nós já vimos que representa a igreja, e a cor preta, a Bíblia representa trevas, erro, né? Escuridão. Então, veja que o cavalo, ele estava branco, se tornou vermelho e agora foi para a cor preta. Então ele já chegou no auge aqui da impureza espiritual, né? Em relação aqui às doutrinas que essa igreja sustentava no passado. Então aqui o preto é representado como as trevas, como está lá em Salmos capítulo 119, verso 105, que é aquele texto famoso do qual nós citamos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se a palavra de Deus é a verdade, como diz João capítulo 17, verso 17, que diz: A tua palavra é a verdade. Verdade está associado à luz. Então, o contrário disso, que é as trevas, seria a mentira, o engano. Então, a luz representa a verdade, o preto na escuridão, as trevas representa a mentira, o erro, o engano. Então, quando esse cavalo se torna totalmente sai da cor branca e vai ser totalmente preto, está mostrando aqui que essa igreja, que representa o cavalo, ela chega a se tornar uma igreja que perde a sua pureza doutrinária de fato, né? Porque ali no vermelho foi o começo da corrupção e aqui no preto ele já definiu que realmente ela perdeu totalmente a pureza e aceitou uma doutrina que não é a verdade, né? Aceitou uma doutrina falsa. Então, a palavra de Deus, quando se fala de luz, está aplicando a palavra viva do Deus Altíssimo. E quando se fala de trevas, aí fala da mentira, do engano, daquilo que não se harmoniza com as Escrituras. Então, esse período do cavalo preto representa o período em que a igreja ela rejeita a verdade e aceita uma mentira. Que pelo que nós estamos estudando aqui na história da Igreja Adventista, essa doutrina que foi modificada tem a ver com a divindade. E aí trazendo uma compreensão de, ao invés de duas pessoas divinas, agora colocando uma terceira pessoa na divindade. E aí constituindo a doutrina da Trindade. Então isso ocorreu de maneira oficial a partir de 1981. E ela vai até os nossos dias. Por isso que eu coloquei aqui, né? Terceiro selo, cavalo preto, é uma igreja apostatada. Então, no primeiro selo, nós colocamos, que é o cavalo branco, uma igreja pura. No segundo selo, que é o cavalo vermelho, uma igreja corrupta, né? Começou a introduzir-se as falsas doutrinas na igreja adventista. E aqui no terceiro selo, agora uma igreja apostatada, porque de fato ela aceita essa nova crença e aí cumpre a profecia que Ellen White disse, né? Que a igreja iria se desviar do fundamento que foi estabelecido no início da obra. Então, o Will Smith comenta aqui no seu livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, na página 273. Com que rapidez progride a obra da corrupção? Que contraste entre a cor deste símbolo e a do primeiro. O cavalo preto, precisamente, é a oposição do branco. Deve ser representado
por este símbolo a um período de grandes trevas e corrupção moral na igreja. Os acontecimentos do segundo selo prepararam o terreno para o estado de coisas aqui apresentado. Então veja que o conceito que é aplicado à igreja é o mesmo, né? Só que aqui, no caso dos pioneiros, eles aplicam à igreja cristã, que ela nasce pura, se corrompe e aí, de fato, ela se torna totalmente um cavalo preto, né? Porque ela aceitou as falsas doutrinas que são contra os princípios da palavra de Deus, aí ela se corrompe totalmente e aí se apostata da fé. E no nosso caso aqui, porque estudamos Apocalipse, nós estamos aplicando a essa igreja desse tempo, que é a igreja de 1844, e 44, e isso acontece a partir ali de 1981. Nós vamos ver isso na história da igreja. Então, aqui o livro A Trindade, que é uma publicação da Igreja Adventista, né, defendendo essa doutrina, eles dizem aqui nas páginas mais recentemente, uma questão adicional tem surgido com insistente urgência. Era correta ou errada a crença dos a respeito da divindade? Seguindo a linha de raciocínio, os pioneiros estavam equivocados e a igreja da atualidade está correta, ou os pioneiros estavam certos e a presente igreja adventista do sétimo dia apostatou da verdade bíblica. Esse texto aqui, mais uma vez, comprova que os pioneiros, os fundadores da igreja adventista, e aí incluímos Ellen White, defendendo os princípios fundamentais adventistas, mostrando que a igreja, a crença dela é antitrinitariana e fundamentam isso na Bíblia. E também, e aqui a igreja ela diz: se eles estão errados, a igreja hoje está correta, mas se eles estiverem certos, a igreja adventista hoje se apostatou da verdade bíblica. Então aqui nos mostra que realmente a compreensão dos pioneiros que não aceitavam a doutrina da Trindade é essa Trindade que a igreja crê hoje, né? E senão não estavam dizendo essas coisas nos livros da igreja. Então, nós estamos dando esse destaque porque tem alguns que dizem que não, que os adventistas no passado discordavam de um tipo de trindade, mas na verdade a gente viu aqui nos registros da igreja e nos textos apresentados que a trindade que eles não aceitam é a doutrina atual da igreja. E aqui é mais um texto comprovando isso, né? Que se a igreja estiver errada na doutrina da divindade hoje, então os pioneiros estão certos. E a igreja se apostatou. E é justamente essa mudança nas doutrinas que foi profetizado pelo Espírito de Profecia de que, de fato, ocorreu. Ellen White, ela defende os princípios fundamentais dos adventistas do passado. Ela não fala desses que existem atualmente, que é trinitariano. Aqui outro texto dela, né? Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 385. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em uma nova organização, pois isto significaria apostasia da verdade. Então, ela diz que não devemos nos desviar do fundamento estabelecido por Deus. Qual é o fundamento estabelecido por Deus que ela está citando aqui? Os princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia da época que ela vivia. E as crenças são antitrinitarianas. E ela diz que não podemos rejeitar os pilares da fé dos adventistas e entrar numa nova organização. Porque quando muda a doutrina dos princípios fundamentais, já não é a mesma igreja. A igreja é uma nova organização que é estabelecida. E diz que quando muda-se as doutrinas dos princípios fundamentais, e a igreja se transforma numa nova denominação, numa nova organização, ela se apostata da fé. Por isso que nós colocamos aqui o terceiro selo como sendo uma igreja apostatada, porque quando ela se torna uma nova organização, isso significa uma apostasia da verdade. E veja interessante, ela colocou aqui quando isso acontece, os pastores adventistas no livro da Trindade também falam algo semelhante, né? Vamos dizer aqui, ó, se os pioneiros estavam certos, a presente Igreja Adventista do Sétimo Dia apostatou da verdade bíblica. Então, quando ele mudou as crenças, ela se apostatou porque se tornou uma nova igreja, uma nova organização.
E a irmã White disse, ó, não podemos mudar o fundamento estabelecido por Deus, porque isso implica numa nova organização e isso representa a apostasia da verdade. Então, se a igreja mudou a crença da divindade, logo ela se torna uma nova organização, mudou o fundamento estabelecido por Deus no princípio da obra, que são as crenças fundamentais do Adventista do sétimo dia, do qual defende que existe apenas duas pessoas divinas e não três, e a igreja, ela passa por uma apostasia da verdade. E a irmã White, já prevendo tudo isso, ela lança aqui a profecia de que a associação geral iria mudar a crença dos adventistas do sétimo dia. Aqui em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 204 e 205, diz assim: o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia. Então, que reforma, essa grande reforma seria, né? Diz aqui: nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Vejam que quando ela fala que se a igreja se tornar uma nova organização, rejeitando os princípios fundamentais, o fundamento estabelecido por Deus, ao se tornar uma nova organização, ela passa por uma apostasia da verdade. E aqui ela está profetizando de que a igreja vai se tornar uma nova organização, vai se apostatar da verdade, vai rejeitar a verdade de Deus das Escrituras Sagradas. E aí vai se cumprir aquele questionamento que os pastores adventistas fizeram, né? Se os pioneiros estão certos em defender os princípios fundamentais da igreja no passado, então a igreja atualmente se apostatou da verdade bíblica. Então aqui a irmã White lança a profecia e ela se cumpre de fato. A igreja, ela modifica suas crenças, né? Rejeitando os princípios fundamentais que foram defendidos pelos primeiros adventistas, que foram estabelecidos durante 50 anos, né? E aí estabelece uma nova igreja com uma nova doutrina e um novo formato de crenças dos adventistas. Então aqui é a profecia de que a igreja ia fazer isso, né? E quem ela ia estaria realizando essas coisas, e por trás estaria quem? O inimigo de nossas almas, e é Satanás. Então é Satanás usando esses homens da Associação Geral para modificar essas crenças dos adventistas do sétimo dia, como ela mesma falou aqui, né? Nos textos que nós lemos hoje pela manhã. Então, quando ela fala desses princípios fundamentais que foram aí defendidos nos últimos 50 anos, como nós já vimos, são esses que nós apresentamos hoje pela manhã, do qual a divindade era constituída de duas pessoas apenas, pai e filho, e não três pessoas, e que eles estavam unânimes nessa crença. Então, Satanás ele iria mudar que parte dos princípios fundamentais? Ele iria alterar a nossa religião adventista, fazendo com que ela se tornasse uma nova organização e colocando essas crenças dos últimos 50 anos, tendo tida na conta de erros, como diz a irmã White, né? Então, é essa parte aqui dos princípios fundamentais que Satanás iria mexer, ia fazer uma grande reforma entre os adventistas do sétimo dia. É sobre a divindade. E nós, como vimos a abertura do segundo selo, o tema que foi ali tratado para ser modificado dos princípios fundamentais foi a divindade, né? Querendo colocar três pessoas ao invés de duas. Então a igreja, ela, ao modificar, alterar a nossa religião e se transformar numa nova organização, ela cumpre essa profecia de Ellen White. E aqui no livro A Trindade, ela conta essa história como foi que ocorreu a modificação de uma crença antitrinitariana para agora se tornar uma igreja trinitariana. O livro A Trindade, na página 200, então falei 15 anos mais tarde, quer dizer, depois da reunião de 1930, né, em 1931, que foi aprovado o Yearbook. Aí 15 anos depois, que é 1946, aí eles dizem, 15 anos mais tarde, quando a declaração havia obtido a aceitação geral, a Assembleia da Associação Geral tornou-a oficial, votando que nenhuma revisão desta declaração
de crenças fundamentais, conforme agora aparece no manual da Igreja, deve ser feita em tempo algum, exceto numa sessão da Associação Geral. Isso marcou o endosso oficial ao ponto de vista trinitariano pela Igreja. Embora bem conhecido, antitrinitariano, progredisse sustentando o velho ponto de vista até sua morte em 1968. Então, ali na Associação Geral de 1946, a maioria dos adventistas concordam que a doutrina da Trindade deve ser a doutrina da Igreja. E a partir dali, ela aprova aquele yearbook de 1931 que fala sobre a Trindade. Mas ainda existia pessoas que se opunham a essa doutrina. E eles comentaram aqui, né? Um antigo trinitariano que ainda está vivo e sustentando o velho ponto de vista da igreja, dos pioneiros, de Ellen White e dos outros, até a sua morte, que ocorreu em 1968. Então, quando morre esse último antitrinitariano, em 1968, para todos os crentes adventistas passam a crer na doutrina da Trindade. Então, eles aqui chegam na unidade nessa doutrina. Então, quando nós vemos a história da igreja, essa é a conclusão que nós tiramos. Então, voltando aqui à nossa linha do tempo, na história da igreja adventista, colocamos aqui no final 1968, com a morte do último antitrinitariano da igreja. A partir desse momento, a igreja ela se torna unânime nessa doutrina da Trindade. E aqui abaixo, no yearbook de 1946, aprova o yearbook de 1931, porque aqui a maioria dos adventistas passam a crer na doutrina da Trindade, que foi feito um trabalho na organização, com os pastores ensinando essa nova doutrina, e aí os membros iam aceitando, e os novos membros que também entraram na igreja, né, sendo doutrinados, e aí o número de crentes adventistas passaram a aumentar nessa crença da doutrina da Trindade. Quando chega para ser aprovado pela Associação Geral, o que vence é a maioria dos votos, né? Então, como teve uma maioria, dos adventistas passam a acreditar agora na doutrina da Trindade, ela foi aprovada aqui em 1946. No livro A Trindade, na página 170, contando essa história da Igreja Adventista com a nova doutrina, diz aqui o seguinte: o voto mais recente ocorreu na sessão da Associação Geral, realizada em Dallas, Texas, em 1980. Importantes professores e líderes denominacionais que vieram de nas décadas de 1950 e 1960, sustentavam fortes posições antitrinitarianas. Então, houve um voto lá da Associação Geral em 1980, e aí, de fato, aprovou a doutrina da Trindade na Igreja Adventista, né? Agora tendo a unidade de todos os crentes nessa doutrina, porque antes era a maioria, né? Em 1946 foi aprovado porque foi a maioria dos adventistas, mas ainda observamos que ainda tinha outro corpo de crentes que não aceitaram, como colocou aqui, ó, professores e líderes denominacionais na década de 1950, né, que é após 1946, 1960, ainda sustentavam posições antitrinitarianas. E diz o outro texto lá do livro A Trindade que o último antitrinitariano morreu em 1968. Então, só após essa data, todos os crentes adventistas passaram a acreditar na mesma doutrina da Trindade, e aqui em 1980 foi a aprovação de todos que estavam ali unânimes. Então, o marco aqui que mostra que toda a igreja está passando a crer na mesma doutrina é essa reunião da Associação Geral de 1980, e aí eles lançam o yearbook no ano seguinte, que é o de 1981. Que é o Nisto Cremos, mostrando ali quais são as crenças dos adventistas e agora aprovada por unanimidade do corpo de crentes. Outra parte aqui do livro, na página 228. O clímax desta fase de desenvolvimento doutrinário
foi uma nova declaração de ensinamentos adventistas, votada pela Assembleia da Associação Geral de 1980. As 29, ou as novas 27 doutrinas fundamentais afirmavam a doutrina da Trindade de modo mais conciso, mas em termos muito parecidos com a Declaração de 1931, que foi votada oficialmente em 1946. Então, em 1946 e 1941 é o mesmo texto que é colocado ali, que nós vimos ali uma cópia, né? O de 1931 que se repete em 1946. Quando chegamos aqui a 1980, ele vai reformular aquele texto, deixando parecido, mas defendendo de que existe uma terceira pessoa na divindade. E aí vem a doutrina da Trindade. Três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Voltando aqui ao nosso quadro, temos aqui o período de discussão sobre a doutrina da Trindade até a morte do último antitrinitariano, e aí eles chegam na unidade da doutrina da Trindade. Teve a aprovação do Yearbook em 1931, ocorrendo ali em 1946, com a maioria dos votos. E aqui em 1981, a unanimidade dos crentes ali, todos os votos defendendo de que existe três pessoas divinas. E aprovam aqui de maneira que todos os crentes passam a ter a mesma crença a partir de 1981. Então vejam a diferença. No passado, eles estavam unânimes, Ellen White e os pioneiros, na crença antitrinitariana. E aí eles aprovam por unanimidade a doutrina que é contra a Trindade, apresentando apenas duas pessoas divinas. Aqui, em 1981, é o momento em que os adventistas aprovam por unanimidade de que a doutrina da Trindade ela deve ser a crença dos adventistas. E aqui houve uma mudança na doutrina. Por isso que essa fase aqui do adventismo é a profecia do terceiro selo do cavalo preto. E aí, quando o corpo de crentes em sua totalidade aprovam a doutrina da Trindade, a Igreja Adventista, agora de maneira oficial e com todos crendo na mesma doutrina, faz com que o cavalo que era branco se torne agora preto, que é esse contraste que o Will Smith comentou, né? Veja que diferença de um cavalo branco e agora passa a ser totalmente preto. E um cavalo que tinha as doutrinas puras que foram estabelecidas no início da sua obra e agora passa a ser rejeitada, introduzindo falsas doutrinas. E aqui a principal é a divindade, né? Colocando, saindo da condição de uma igreja antitrinitariana do passado, do qual Deus havia estabelecido, e passa a ser agora uma nova organização, mudando a nossa religião, modificando os princípios fundamentais que foram estabelecidos pelos adventistas do sétimo dia nos últimos 50 anos, agora são tidos na conta de erro. E aí se transforma numa nova organização, cumprindo a profecia de Ellen White, que a igreja iria passar por isso e cumprindo a profecia do terceiro selo do Apocalipse, de que a igreja, nessa fase, iria se tornar preta, né? O cavalo preto, e a perder a sua pureza doutrinária e espiritual. E nesse e-book, que foi aprovado aí de 1981, é o Nisto Cremos que a igreja tem hoje. Se nós pegarmos o Nisto Cremos na página 27, está falando lá: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto, colocou Deus em três pessoas, né? Aí vem o surgimento do Espírito Santo como sendo a terceira pessoa. E aí fala, uma unidade de três pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. E aí o texto continua, que é um texto longo, apenas encurtei, né? Mas o principal está aqui, dizendo que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas coeternas, né? Então, aqui foi aprovada a doutrina da Trindade, um Deus em três pessoas, que é a mesma doutrina do catolicismo romano, que a igreja ela sempre nega para dizer que
não bebeu do vinho de Babilônia. Não, essa doutrina não é católica, não. O catolicismo é diferente. Mas se nós pegarmos o catecismo, e quando explica a doutrina da Trindade, ela fala a mesma coisa. Né? Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Olha aqui, ó, o catecismo da Igreja Católica. Quando fala da Trindade, no parágrafo 253. Diz assim: Trindade é una, né? Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que a Igreja Adventista disse lá, no nicho cremos. Aí eles dizem: Nós não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho. O Filho é aquilo mesmo que o Pai. O Pai e o Filho é aquilo mesmo que o Espírito Santo. Ou seja, um único Deus por natureza. A crença aqui do único Deus que a Bíblia apresenta, eles fazem essa junção, né? Dizendo que o único Deus da Bíblia, ele é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, veja que a crença da Trindade Adventista é a mesma da Igreja Católica, aqui mostrando, provando aqui no Catecismo da Igreja Católica, que há um só Deus em três pessoas. Como a Igreja Adventista diz lá, há um só Deus aqui em três pessoas. Ele escreve o Pai, Filho e Espírito Santo. No Catecismo, a mesma coisa, há um só Deus em três pessoas. Aí mais embaixo vai dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a mesma compreensão de um único Deus é o mesmo conceito da doutrina da Trindade na Igreja Católica. Então, provamos aqui com o catecismo que é a mesma coisa e não é diferente como os adventistas tentam dizer para não caracterizar que essa doutrina veio da Igreja Católica, que é considerada como a Babilônia do Apocalipse, né? E que o pioneiro adventista, como a gente viu lá no livro Em Busca de Identidade do Pastor Adventista, ele disse que essa doutrina da Trindade, ela é monstruosa e que foi transplantada do paganismo e introduzida na Igreja Romana Papal. Então, aqui o catecismo é a comprovação do que esse pioneiro, que é o Asburne, falou no passado, quando teve aquela reunião de 1930 para tentar mudar a doutrina da Igreja Adventista e introduzir a doutrina da Trindade. Então, aqui, contra fatos, não há argumentos, né? Temos tudo documentado, tanto na Igreja Adventista, como aqui a crença da Trindade na Igreja Católica. Então, a gente observa que é a mesma doutrina. E se pegarmos esse conceito de Trindade e olharmos para as outras igrejas, também elas possuem a mesma doutrina católica, porque essa é a fé católica, né? A doutrina da Trindade. E aqui um presidente da Associação Geral na época, né, que é Neil Wilson, ele fez uma declaração na Revista Adventista de 5 de março de 1981, na página 3, ou seja, no mesmo ano em que foi publicado a nova crença dos Adventistas do sétimo dia, introduzindo aqui a doutrina da Trindade. Ele diz aqui: existe outra organização universal e verdadeiramente católica, a Igreja Adventista do sétimo dia. Então, quando a Igreja Adventista aceita a doutrina da Trindade, ela está aceitando uma doutrina que vem da Igreja Católica. Então, ela se torna uma Igreja Católica. E aí o presidente, ele menciona isso, né? Então, e, e coincidentemente foi após a aprovação da nova crença dos adventistas, né? Por todos os crentes aqui em 1981. E aqui nas regras do ecumenismo, que é a união das igrejas caídas, para que uma igreja possa participar do ecumenismo, ela tem que seguir algumas regras, né? E aí, dentre essas regras está aqui a doutrina da Trindade. Então, aqui no decreto, que está aqui em latim, Natis Redemptio, sobre o ecumenismo, no prefácio do livro, diz aqui. Também surgiu entre nossos irmãos separados, né, que são os protestantes. Aqui a Igreja Católica falando, né, desses irmãos separados são os protestantes. Por moção da graça do Espírito Santo, surge aqui o quê? Um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. Então, quando houve a reforma protestante, eles saíram da Igreja Católica e formou as igrejas protestantes. Depois veio a Igreja Adventista. E aí, para a Igreja Católica resgatar essa unidade que eles perderam ao eles saírem da Igreja Católica, a Igreja Católica cria um movimento aqui de restauração dessa unidade entre os cristãos. E aí ela diz:
Este movimento de unidade é chamado ecumênico, que aí é o movimento ecumênico que nós falamos. Participam dele os que invocam o Deus Trino. Então, as igrejas que participam do ecumenismo, qual é a principal doutrina para fazer parte desse movimento? A doutrina da Trindade. Então, a Igreja Adventista, quando passou a aceitar a doutrina da Trindade, automaticamente ela participa agora desse movimento ecumênico do qual a Igreja criou, a Igreja Católica, para poder restaurar essa unidade que foi perdida entre os outros crentes separados, como eles colocam aqui, né? Então, esse é um dos motivos para provar que os adventistas do sétimo dia, eles fazem parte do ecumenismo, porque essa doutrina é que une as igrejas filhas à igreja mãe. E aí a igreja adventista se torna também parte dessas igrejas que se unem ao catolicismo nesse movimento ecumênico através da doutrina da Trindade. E no mesmo ano que foi publicado o Yearbook, aprovando a doutrina da Trindade, agora por unanimidade do corpo de crentes adventistas, além daquela declaração do presidente que nós vimos, que a igreja adventista ela é verdadeiramente católica, sai essa outra publicação da igreja adventista, de julho de 1981, na página 4 quando diz: embora nenhuma passagem das Escrituras declare a doutrina da Trindade, ela é assumida como fato. Somente pela fé podemos aceitar a existência da Trindade. Olha só que coisa, né? Então, tem pessoas lá dentro que confessam que, após a aprovação, diz que a Trindade ela não é bíblica, que somente pela fé nós podemos acreditar nessa doutrina. Então veja que quando a igreja passa por essa fase de escuridão e torna-se um cavalo preto, é porque ela aceitou essa doutrina que veio do catolicismo e aí ela bebe do vinho de Babilônia. E aí ela cai. Por isso que é apresentado aqui na história da igreja e a profecia de que a igreja iria mudar os princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia, transformando-se numa nova organização e rejeitando a doutrina da divindade que foi estabelecida pelos primeiros adventistas que estabeleceram biblicamente essa crença do antitrinitarianismo durante 50 anos. Então, tudo que foi previsto pela profecia, tanto do Apocalipse quanto do Espírito de Profecia ali na pessoa de Ellen White, nós vemos que se cumpriu exatamente na história da Igreja Adventista, né? E vou ler esse último texto, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 207. A irmã White diz: o poder das trevas já colocou seu molde e inscrição sobre a obra, que devia permanecer pura, não corrompida pelas astutas ciladas do diabo. Então, quando a igreja rejeita os princípios fundamentais, o inimigo altera a nossa religião, transforma numa nova organização, e assim a igreja se apostata da verdade. E aí o seu molde e inscrição do poder das trevas é colocado sobre a obra que deixou de ser pura e agora se tornou corrompida e apostatada. Então vemos que profeticamente no Apocalipse e no Espírito de Profecia há essa previsão de que a igreja ia nascer pura e depois ela ia se tornar corrupta, corromper as doutrinas que foram estabelecidas por Deus no início da obra adventista. E aí vamos deixar essa outra parte para o próximo sábado, né? Falando sobre os livros de Ellen White, ela prevendo que eles, da Associação Geral, iriam modificar os textos que ela escreveu. Nesse mesmo texto que fala que iriam alterar os princípios fundamentais dos Adventistas, o sétimo dia, né, manuscritos, Mensagens Escolhidas, volume 1, ela fala que iam escrever livros de ordem diferente. Então, aqui os destaques que nós demos é alterar nossa religião, os princípios fundamentais dos últimos 50 anos seriam tidos da conta de erros, estabelecer-se uma nova organização, que foi o que aconteceu, se cumprir a profecia, e para que isso possa ter um embasamento para solidificar essa nova crença, eles iam fazer o quê? Escrever-se-ia livros de ordem diferente. Então, eles vão pegar os escritos de Ellen White e vão fazer alterações para defender de que
Ellen White era trinitariana e que a nova crença da igreja deve ser essa. E no próximo sábado nós vamos ver como foi essa modificação. Vamos pegar o texto que eles fizeram a compilação, pegar o texto original e aí vamos ver as modificações que foram feitas. E quem foi que no passado da história do Adventismo fez essas mudanças nos livros de Ellen White, que é uma outra coisa que a igreja tenta rebater, dizendo que não houve alteração nos livros de Ellen White, mas houve. A própria irmã White aqui, ela está profetizando de que iam mexer nos livros dela, né? Os livros seriam escritos de uma outra maneira, para poder estabelecer essa nova organização e rejeitar os princípios fundamentais com as doutrinas que foram estabelecidas nos 50 anos, de 1844 a 1894. Eu acho que nós paramos aqui no cavalo preto, né, do Apocalipse. Estudamos aí o cavalo branco, que é o primeiro selo, cavalo vermelho, que é o segundo selo, e estamos no cavalo preto. É. E aí nós estamos vendo que esse cavalo aí representa a igreja e aparece ali no contexto de 1644, né? Quando João ele é direcionado para a sala do Santíssimo. E lá o Cordeiro abre os sete selos do Apocalipse. Então é a partir daí que começa a história do primeiro selo, né? A partir de 1644. E aí, esse cavalo que representa a igreja, qual é essa igreja que surge em 1644? A igreja do 27º dia, né? Então a gente vê que ela passa ali no início da obra pela pureza, que representa a cor branca. Depois, após a morte da irmã White, ela passa ali por uma transição da cor branca para a cor vermelha, onde começa a haver uma corrupção na fé adventista. Quando vimos aí a profecia de que Satanás ele iria mudar os princípios fundamentais dos Adventistas do sétimo dia, operando assim uma grande reforma, de tal modo que iria mudar a nossa religião, né, você vai disse, e que se transformaria numa nova organização, e que os princípios fundamentais que foram defendidos anteriormente seriam tidos na conta de erros. E eles estabeleceram ali nos últimos 50 anos, né, que foi de 1644 até 1954. 1894, né? São 50 anos. Ele estabeleceu as crenças fundamentais dos adventistas, e aí essa White lança essa profecia, né, de que a associação geral iria mudar os princípios fundamentais dos adventistas. E Satanás iria usar eles na sede da obra. E quando tudo isso aconteceu? A partir da Conferência Bíblica de 1919. Começaram ali a discutir várias questões que os adventistas estavam crendo, ali das profecias, Daniel. E aí, dentre essas discussões, começaram a introduzir o assunto da Trindade, que foi ali de 1919 até 1950, como a gente viu nos registros aqui dos livros da igreja. E aí, durante esse tempo, 1931, aqui embaixo foi lançado o primeiro yearbook, né, o primeiro Nisto Cremos da Igreja Adventista, que contém as crenças e que fala-se pela primeira vez a Trindade, né, sendo colocada ali na crença dos adventistas. Só que eles tentaram ali aprovar oficialmente, mas não conseguiram porque os antigos ainda queriam manter os princípios fundamentais que já foram estabelecidos por Deus no início da obra, né? Então eles não queriam modificar. Mas aí veio esses liberais e começaram agora a querer mudar a crença dos adventistas. E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, esses que defendiam a antiga crença, eles foram morrendo, né? E os que queriam mudar estavam ali doutrinando a igreja para que ela pudesse aceitar a doutrina da Trindade. E aí o número de adeptos foi aumentando. Quando chegou ali em 1946, a maioria dos adventistas agora passavam a crer na doutrina da Trindade. E aí eles aprovaram agora oficialmente o que foi tentado ser estabelecido lá em 1931. Aí quando chega em 1968, o último antitrinitariano da igreja morre, que a gente viu relatado ali no livro da igreja, que ele estava esperando morrer o último para aí ter a unanimidade da igreja, né? Então, quando ele morre, o livro da igreja não diz quem é,
Aí a igreja chega na unidade da doutrina da Trindade. Avançando mais alguns anos, em 1980, lá em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, a Conferência Geral se reúne, aprova por unanimidade a doutrina da Trindade, e aí em 1981 é lançado o primeiro yearbook com uma nova declaração dos Adventistas do Sétimo Dia, agora de maneira oficial e por unanimidade, estabelecendo a doutrina da Trindade como a doutrina da Igreja. E quando isso acontece, se cumpre a profecia do cavalo preto e se cumpre a profecia dos testemunhos, né? Do Espírito de Profecia, onde Ellen White disse que a igreja ia fazer isso e ela fez. Então acho que nós estudamos até mais ou menos esse ponto, não foi? No sábado passado. Aí mostramos que no ano seguinte, na revista Adventista, que no mesmo ano que foi lançado o e-book, né, a Igreja Adventista disse que somente pela fé podemos aceitar a existência da Trindade. Então eles modificaram e depois disseram, não tem fundamento bíblico. Somente pela fé pode se crer nessa doutrina. 1968. É, 1960, o último adventista que é contra a Trindade, ele morreu em 1968. Que a gente lê até o texto aqui dizendo que eles estavam lá esperando morrer. Pela unanimidade da igreja. Quer dizer, em 1946, a maioria dos adventistas já aceitaram a doutrina da Trindade. Aí quando foi para votar na Conferência Geral, foi aprovado oficialmente. Mas aqui em 1981, por que é marcado aqui em 1981? Porque aqui chegou a unanimidade da igreja. Em 1946 era a maioria. Aí em 1981 aqui foi a unanimidade. Todos agora, sem exceção, acreditaram no Trino da Trindade. Porque o último que se opunha a essa doutrina, ele morreu, né? Em 1968. Aí agora eles emitem uma nova declaração reformulando tudo que a igreja havia estabelecido. E aí a Igreja Adventista, ela se torna uma nova organização, né? Aí vimos aqui que a crença adventista aqui da Trindade está no Neshukama de hoje. É o mesmo da Igreja Católica, né? Há um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, porque os da Igreja Adventista dizem, não, a nossa doutrina da Trindade não é igual à católica, mas pelo catecismo é a mesma coisa. Há um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual a diferença? Né? Não tem diferença nenhuma do catecismo atual, né? Ele está colocando aqui o catecismo atual, porque eles podem dizer, não, porque a Igreja Católica pensa diferente lá, mas aqui está falando do catecismo de hoje. Tá? A crença é a mesma, porque a doutrina da Trindade, ela não foi estabelecida assim de uma vez. Eles foram aperfeiçoando essa doutrina. Aí começaram a estabelecer a doutrina, e aí via algumas imperfeições, aí ficaram lá os padres lá, né, da Igreja Católica, nas reuniões deles lá, que começou ali no credo no Concílio de Nicéia, né, em 325, e aí começou a falar de Jesus, e aí terminou lá no Concílio de Constantinopla, em 381. Aí quando foi falar do Espírito Santo, aí eles fecharam a doutrina da Trindade. Então foi um processo assim evolutivo, né? Até chegar a formular a crença. Aí depois dali, eles foram lapidando mais ainda e chegou no catecismo que nós temos hoje. Então a Trindade que existe hoje na Igreja Católica, ela é a mesma que existe nas igrejas protestantes, que é a mesma que existe na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, pegar a crença de que existia da Igreja Católica do passado, que estava ali evoluindo, progredindo na doutrina, para chegar ao que existe hoje, e dizer que aquela do passado é a que não é a deles hoje, não faz sentido, né? Porque o catecismo mostra que é a mesma doutrina, que há um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa crença na Igreja Mãe está nas igrejas filhas, mostrando aí as outras igrejas elas beberam do vinho de Babilônia. Que eles tentam tentar desfazer isso, mas não tem como, né? O catecismo ele mostra aí claramente que essa é a doutrina da Igreja Católica, né? E até no Católico de hoje, que é o livro que eles têm lá, eles dizem que a crença fundamental da Igreja Católica é essa, é a Trindade. E que, com base nela, se fundamenta todas as outras crenças. Até no livro da Igreja Adventista também, o livro A Trindade também fala isso, né? Que a doutrina da Trindade ela é católica e em cima dela se fundamenta todas as demais. Que isso vem do paganismo. Vimos aí o presidente da época que foi aprovado
o Yearbook, que é o Nisto Cremos, dos Adventistas do Sétimo Dia, ele dizendo que se tem uma igreja que é católica, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que houve essa mudança da doutrina, vimos as regras do ecumenismo das igrejas caídas, a Igreja Católica dizendo que para recuperar essa separação que houve entre ela e os protestantes, ela fez essa união dessas igrejas através dessa doutrina, né, que é a invocação do Deus Trino. Então, as igrejas que possuem essa doutrina chegaram na unidade com a Igreja Católica, esses irmãos separados que ela fala aqui, né, que aí eles se uniram através desse movimento chamado ecumênico. Então, as igrejas que acreditam na doutrina da Trindade, elas fazem parte do ecumenismo. Elas estão unidas à Igreja Mãe Católica. Então, isso aqui também é mais uma prova de que eles beberam do vinho de Babilônia, porque para fazer parte do ecumenismo, nós temos que acreditar na doutrina da Trindade. Então, temos os documentos da Igreja e os documentos que também comprovam que realmente a Igreja ela faz parte do ecumenismo. Tanto é que a gente vê nas reuniões eles participando lá, né? Mas por que eles participam? Olha aqui o fundamento. Eles estão unidos com a Igreja Católica e com as outras igrejas através dessa doutrina. É por isso que eles participam desses concílios ecumênicos. Não é por outra coisa. Aí os irmãos adventistas não, talvez não tenham esse conhecimento aqui, aí não, eles vão lá porque aí dão uma desculpa, né? Mas o fundamento de tudo isso é o que está estabelecido aqui nos documentos da Igreja Católica, né? Vimos aí a profecia da irmã White, né? Que eles mudaram os princípios fundamentais que foram estabelecidos dos Adventistas do sétimo dia nos últimos 50 anos e que seriam tidos na conta de erros. Por isso que houve essa mudança, né, das crenças. E aí uma nova declaração sai em 1981. E aí estabelece-se uma nova organização. Então, a igreja do passado não é a mesma igreja hoje. É uma nova organização com um novo corpo de crenças que são diferentes daquela que Deus estabeleceu no princípio. Então, os princípios fundamentais foram mudados. E aí, a igreja, ela se apostatou da fé estabelecida por Deus no início. Tudo isso foi profetizado e tudo isso se cumpriu. E quando chegamos aqui, acho que devemos continuar dessa parte, né? Quando diz na parte final aqui de Mensagens Escolhidas, volume 1. A Senhora White diz que quando eles fizessem isso, para fazer tudo isso aqui, eles iam fazer o quê? Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Então, para estabelecer esses novos princípios fundamentais dos adventistas, dizer que os adventistas do passado, eles acreditaram é uma doutrina que é errada, que agora a doutrina atual da igreja é a correta, eles teriam que mexer nos livros da igreja, né? Para poder aceitar essa nova doutrina. Então, a irmã White, ela mostrou aqui. Então, escrever-se-ia livros de ordem diferente. Então, os livros da igreja que defendem a doutrina antitrinitariana, eles iam agora mexer para poder colocar a nova doutrina e dizer, ó, agora é essa aqui, ó, que está escrito. Eu vou escrever. Que é um outro fato que a igreja nega. Que ele diz aqui, não, mas dizem aí que os livros da irmã White foram adulterados, né? Mas ela disse que iam mexer nos livros. E a gente vai ver aqui que eles mexeram, né? Então todas essas acusações que faz-se contra a igreja, eles vão tentar desculpar, né? Fazer, não, eles estão dizendo isso, mas não é não, não tem nada mexido não. Mas a própria serva do Senhor profetizou que eles iam fazer isso. E a gente vai ver aqui que realmente isso aconteceu, né? Aqui, ó, o principal livro que eles usam para dizer que existe três pessoas divinas, né? E acrescentando uma terceira, que é o Espírito Santo, é esse livro da irmã White que se chama O Desejado de Todas as Nações. Lembra que quando teve a reunião de 1930 que os conservadores não quiseram, os liberais disseram que estavam afirmando isso com base no desejar de todas as nações. Você lembra disso? Não? Deixa eu voltar aqui à reunião de 1930, que é no livro Em Busca de Identidade, que a gente leu. Aqui, Claudete, ó. O texto que a gente tinha lido, né? Que a Associação Geral tornou, de 1946, tornou oficial. Que aqui foi a maioria, né? Aqui embaixo, ó, isso marcou a indústria oficial, ao ponto de vista trinitariano, pela Igreja, embora um bem conhecido antitrinitariano, a Igreja não diz no livro, né?
progredisse sustentando o velho ponto de vista até sua morte em 1968. Então, aqui no livro A Trindade, a igreja diz que existia esse antitrinitariano na época que ele só morreu aqui nesse ano e depois a igreja passou a ser unânime na doutrina. É que eu estou voltando, né? E surgiu essa questão, eu estou lendo esse texto. Aí vem a senhora dizendo, né, que não podemos desviar agora do fundamento estabelecido por Deus. Quer dizer, os princípios fundamentais dos pioneiros adventistas foram estabelecidos por Deus. E eles pegam e dizem que não foi de Deus, que o de Deus é o que a igreja tem hoje, né? E aí diz, ó, não podemos entrar agora em nenhuma nova organização. E a igreja agora entrou numa nova organização. E quando ela entra, significa o quê? Pois isso significaria apostasia da verdade. Então a igreja se apostatou da verdade. Quando ela se torna uma nova organização e se desvia dos fundamentos que Deus estabeleceu no início, com os pioneiros adventistas. Então você vê que os textos são bem claros e não tem como ter dúvida, né? Aí lembra essa parte aí, né? Se os pioneiros estavam certos, a igreja devia se apostatou da verdade, e a gente viu que, de fato, a profecia se cumpriu. Aí eu vou voltar lá para. Aqui eu vou sair do cavalo vermelho, que foi aquela reunião, né? E começou a sair da cor branca para a cor vermelha. A igreja começou a se corromper, querendo mudar a doutrina. Aqui, ó, no livro Em Busca de Identidade, aqui na página 157, aqui do lado esquerdo, no último parágrafo diz aqui, ó, os delegados ficaram tão inquietos durante a discussão que Daniels, que é o presidente da Associação Geral na época, teve que intervir numa tentativa de acalmá-los. À tarde, comentando que as escamas de seus olhos haviam caído depois da publicação de O Desejado de Todas as Nações, né? E de ter recorrido à Bíblia sobre o assunto, ele deu a entender que cria na Trindade, presidente da Conferência Geral, na eternidade de Cristo no passado. Então, essa parte aqui, ó, é o argumento que eles disseram. Não, porque como tem os desejos de todas as nações, a gente lê o livro da irmã White, e lá tá falando de uma terceira pessoa na divindade. Então caíram nossas escamas, então, aí fui para a Bíblia para pegar esse mesmo conceito, aí chegamos à conclusão de que realmente a doutrina da Trindade ela é bíblica, e a irmã White também cria nisso, e agora vamos estabelecer, vamos mudar a doutrina da Igreja Adventista com essa compreensão que nós estamos tendo aqui do desejar de todas as nações e de outros livros que eles usam, né? Aqui começaram com o desejar de todas as nações. Então a gente vai ver aqui que eles mexeram no livro o desejar todas as nações. Para colocar esse texto trinitariano, para quando chegar nessa reunião dizer aqui, ó, eles mexeram no livro e mostrar o livro mexido e não aqui, ó, a irmã crê nisso aqui. Quando na verdade ela tinha a crença dos princípios da unidade dos adventistas do passado. Não dessa nova que eles estavam querendo implantar. Mas para eles estabelecerem isso, eles tinham que fazer o quê? Escrever-se-ia livros de ordem diferente. Eles iam mudar os livros. E dentre esses livros está o Desejar de Todas as Nações, que é o livro da irmã White, né? Para poder ter um argumento de autoridade para dizer, a irmã White acreditar nisso aqui, então a partir de hoje a igreja vai acreditar também nessa doutrina da Trindade. Então você vê que foi tudo profetizado na história do Adventismo a gente vê que as coisas foram se desenrolando dessa maneira. Aí vamos ver se de fato, como esse está aqui, né? O Desertor das Nações, se esse livro foi mexido ou não. Que eles dizem que não teve adulterações no livro da irmã White, né? E ela disse que eles iam fazer isso para defender essa doutrina da Trindade. Então vamos pegar aqui o livro do Desejo a Todas as Nações e vamos ver, né? Que esse foi o livro que eles citaram lá na reunião de 1930, quando falou pela primeira vez sobre o livro da Trindade. Aí aqui no livro A Trindade, na página 25, a igreja fala: o desejado de todas as nações continha declarações muito explícitas no tocante à divindade do Espírito Santo. Então, o desejado aqui está falando que existe uma terceira pessoa na divindade. Então, a igreja tem que seguir essa, essa crença que a irmã White está estabelecendo nesse livro. Aí o texto que diz lá do desejado é esse aqui. O desejado de todas as nações, na página 589. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Então, esse texto aqui não passa uma ideia de que existe uma terceira pessoa, né? Deixa eu só dar um outro destaque aqui, ó.
Quer dizer, não, vou deixar o meu porque vou comparar com o original. Então deixa eu colocar novamente aqui a apresentação, porque quando eu saio aqui também sai na internet. Só um minuto. Pronto, deixa eu voltar aqui o texto desejado. Pronto. Então diz aqui, né? O Espírito Santo é o representante de Cristo. Então esse texto no desejado, ele está igual ao original? Então vamos ver aqui. O original está em manuscritos, né? Manuscrito Release. Aqui, ó, Manuscrito Release, volume 14, na página 23, parágrafo terceiro. Eita, esqueci de colocar o L no final. Deixa eu consertar aqui rápido. Original. Colocar novamente a apresentação. Então aí. Então como é que diz aí o texto? Impedido por sua humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para benefício deles, os discípulos, que ele deveria deixá-lo e ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. Aí vem, o Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade humana e independente dela. Lá diz, o Espírito Santo é o representante de Cristo, né? O desejado, o Espírito Santo é o representante de Cristo. Aí aqui já diz, o Espírito Santo é ele mesmo. Ele quem? Tá citando no texto aí. É Cristo, né? Cristo, ele mesmo. Que aqui, quando fala ele, é o pronome he em inglês, né? Ele está se referindo a Cristo. E o ele mesmo, o ele aqui também está se referindo a Cristo. Então, o Espírito Santo aqui, ele diz que é Cristo despojado de sua personalidade humana. Então, o Espírito Santo tem personalidade humana? Ele se encarnou? Só pode ser Cristo, né? Despoja de sua personalidade humana e independente dela. Então aqui o Espírito Santo, ele vai se referir à onipresença de Cristo. Não é uma outra pessoa. Porque pela sua humanidade, pela sua natureza humana, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente, né? Porque se ele tem um corpo humano, porque agora ele tem duas naturezas, humana e divina. Se ele tem a natureza humana, então fisicamente ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas como ele também tem uma natureza divina, através da sua onipresença, ele pode sim estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E essa onipresença é chamada de Espírito Santo. É a sua presença espiritual no mundo. Por isso que quando eu diz aqui que o Espírito Santo é ele mesmo, é Cristo, não é uma outra pessoa, despojado da sua personalidade humana, independente dela. Então aqui está focando a natureza divina de Cristo. Porque pela sua natureza humana, ele não pode estar em todos os lugares, mas na sua natureza divina, sim. Então é despojado da natureza humana e independente dela, para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para mostrar um esclarecimento, porque apesar de que Cristo ele tivesse adquirido uma natureza humana, isso não limita a sua onipresença, porque ele também tem uma natureza divina. Então não é porque ele se encarnou que ele não possa ser mais onipresente. Ele é limitado na natureza humana, mas na divina não. Então o Espírito Santo que representa aqui a sua presença espiritual, né? É ele mesmo, não é uma outra pessoa. Então você vê que eles mexeram no texto do desejado, não foi? Porque ele diz lá, o Espírito Santo é o representante de Cristo. Aí já passa uma ideia de que é uma outra pessoa. Aí aqui não, diz que Cristo, ele mesmo é o Espírito Santo. Então você vê que o texto no original já mostra que o sentido de que Espírito Santo aqui representa a onipresença da divindade. No caso aqui, Cristo, né? Então Cristo ele foi ao Pai, enviou o Consolador, e esse Consolador é ele mesmo. Porque ele não disse lá em Mateus 20, esqueci a passagem, 28, 20, né? Se eu não me engano, que diz lá que ele estaria com os discípulos todos os dias até a consumação do século. Como é que Jesus ia lá e ia estar aqui até o fim com os discípulos? Através do seu espírito, a sua presença espiritual aqui no mundo. Porque ele é onipresente. Então, isso aqui é um dos textos que a irmã White ela cita para mostrar que esse espírito que está aqui é o espírito do Filho. A Bíblia também fala isso em Gálatas 4:6, né? Que Deus enviou o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. O Deus Espírito Santo não tem pai, mas Jesus tem. Então já mostra que esse Espírito Santo é ele mesmo, é Cristo. Então você vê que a Bíblia, o Espírito de profecia, partem no mesmo sentido. Mas como a profecia falou que eles deveriam
escrever livros de ordem diferente, mexer nos livros, ele teve que escrever o desejado dessa maneira para mostrar que aqui é uma terceira pessoa, e aí mostrar na Conferência Geral aqui é o desejo a todas as nações, falando de que o Espírito Santo é o representante de Cristo. Então é uma terceira pessoa. E aqui ele veio para ser o sucessor de Cristo na Terra. Olha, ele veio para substituir Cristo aqui na Terra. Mas e o original, como diz? Totalmente diferente. Ela fala nessa linguagem, mas depois ela diz: o Espírito Santo é ele mesmo, é Cristo, é ele. Sem a sua personalidade humana, independente dela. Vai mostrar que ele não depende da natureza humana para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele tem natureza divina. A gente observa aqui que o texto original não está igual ao texto que está no desejado. Então aqui cumpriu-se a profecia de que eles mexeram no livro. Esse aqui é só um dos textos, né, que ele está colocando. Tem outro texto da Sam White que ela diz direto, né, que o Espírito Santo é Jesus Cristo. E fala do Consolador como sendo Jesus Cristo. Mas como a gente já conhece essa história do Espírito de Profecia, só estou colocando aqui esse que é o principal, né? Que eles usam do desejado de todas as nações para mostrar que aí se cumpriu a profecia de que eles mexeram nos livros. Porque se fosse entrar nessa discussão de pegar cada texto e ficar mostrando cada um, a gente ia passar um dia todo. Lembra como a gente já fez esse estudo? Então só estou colocando esse só para a gente ter uma visão geral do que a gente já viu. Então aqui o presidente da Conferência Geral, lembra que ele disse lá que viu no desejo de todas as nações, e aí ele passou a ideia de que ele é trinitariano. Pronto, ele mesmo, o presidente da Conferência Geral, Arthur G. Daniels, ele escreveu um livro chamado aqui, ó, Conferência Bíblica de 1919 sobre o Espírito de Profecia. Que não foi lá na Conferência Bíblica de 1919 que começou a discutir o assunto da Trindade, e ele escreveu sobre um livro falando disso aí, né? E nesse momento que ele escreve esse livro, ele faz uma confissão. Diz aqui, ó, na Austrália, eu vi o desejado de todas as nações sendo falsificado e vi a reescrita dos capítulos, alguns deles escritos repetidas vezes. Se essas falsas posições nunca tivessem sido tomadas, a coisa seria muito mais clara do que é hoje. Como ele está mostrando aqui, né? Se ele mostrasse assim, você veria que é muito mais claro, né, do que aquele texto lá. Com essas falsas opiniões, enfrentamos dificuldades em corrigi-las, porque eles pegaram o livro do desejado e aí foram criando essas falsas opiniões, mostrando que a irmã White era trinitariana, quando na verdade ela não é. Ela defendeu os princípios fundamentais que são antitrinitarianos, vi muita coisa da igreja mostrando isso, e mesmo assim, eles mexeram no livro para tentar mostrar essa visão, né? Essas falsas opiniões que está colocando aqui, ó. Então veja que o presidente da Conferência Geral usou o livro Desejo de Todas as Nações para estabelecer a doutrina da Trindade na igreja, e aqui no seu livro ele faz a confissão dizendo que ele viu o Desejo de Todas as Nações sendo falsificado. Isso aqui não está mostrando o cumprimento da irmã White lá, que dizem que iam mexer nos livros. Aqui é uma confissão dele. Mas ele disse que lá na Austrália ele viu que o livro foi modificado. Falsificado, né? Modificado pode não ser falsificado, pode ser alterado alguma letra, mas manter o sentido, né? Não, mas aqui é falsificado. Adulterado. Então, essa falsificação aqui com opiniões falsas da irmã White. Quem foi que mexeu nesse livro? Hã? Da igreja. Te vi aqui na profecia que é os que estão lá na Conferência Geral, né? Os líderes, né, denominacionais. Mas quem mexeu deles lá? Porque os irmãos de vão perguntar, tá, você tá mostrando aí e tal, mas quem foi que mexeu? Tem algum registro que mostra quem mexeu? Aqui temos registro de que foi falsificado, mostrando que realmente os livros foram mexidos. Agora, quem mexeu nesse livro? Paz. Mudar as coisas? Então, aqui, ó, o pastor adventista chamado Gilberto Valentini, ele escreveu aqui em inglês, né, de 1915, na página 16, ele diz quem mexeu. Lá, quando na Austrália, quando o pastor Daniel, né, o presidente da Conferência Geral, ele disse que foi aonde mesmo? Na Austrália. Eu vi o deserto sendo falsificado. E aí o pastor fala, quando na Austrália, em 1896, Prescott trabalhou de perto com Marion Davis, que era uma auxiliar da irmã White, né, nos seus escritos. Que a irmã White falava, elas escreviam, depois a irmã White conferia, né?
E aí diz que lá na Austrália, em 1896, Prescott, muito perto com Marion Davis, na preparação do Desejado de Todas as Nações para publicação. Quem é que estava lá escrevendo, preparando o livro? Prescott e, Prescott e essa Marion Davis. Prescott é trinitariano. É daqueles que faziam parte dos que acreditam na Trindade, que foi lá na reunião para discutir, né? Ele queria implantar a Trindade. A referência a isso, quando eu falo que Prescott era trinitariano, eu mostrei isso lá naquela reunião de 1930. No livro Em Busca de Identidade, ele diz que ele é trinitariano. Por isso que eu estou afirmando isso aqui. Não estou tirando nada da minha cabeça, né? Vocês viram quando eu li isso, dizendo que Prescott era trinitariano? Deixa eu ver lá. Vai ter que voltar lá para aquela reunião de novo, que está no livro Em Busca de Identidade. Ele diz que teve uns adventistas lá que eram trinitarianos. Aqui, ó. É, no segundo parágrafo diz aqui, né? A primeira diz respeito à Trindade, né? Eles querem modificar. Como já observamos em capítulos anteriores, os primeiros adventistas eram, em termos gerais, antitrinitarianos. Aí lá continua. Observando também como esses pontos de vista começaram a mudar na década pós 1888. A transformação, contudo, não aconteceu rapidamente, fato evidente de disputa sobre o tema da Conferência Bíblica de 1919. A tarde de 6 de julho viu uma grande discussão sobre assuntos com indivíduos de calibre, como o primeiro da lista, W. W. Prescott, H. C. Lacey e W. T. Knox, argumentando em favor da perspectiva trinitariana, ou seja, então Prescott era trinitariano, porque ele defendia argumentos em favor da Trindade. Então Prescott é trinitariano. Ele fez parte da reunião da Conferência Geral para introduzir, junto com o presidente, a Gedênios, a doutrina da Trindade. A gente viu o presidente confessando que foi falsificado o livro. Aqui a gente vai ver que Prescott foi ele que mexeu no livro, porque ele era trinitariano. Assiste. Então, eu só voltei aqui para mostrar que ele é trinitariano, mas aqui não tem nada na minha cabeça, que são livros de registro da igreja, né? Contando a história do Adventismo. Então, deixa eu voltar lá na parte que o Desejado de Todas as Nações, mostrando aqui o texto original, que foi modificado para defender a Trindade, uma terceira pessoa na divindade, a confissão do presidente da Conferência Geral de que ele foi falsificado, e aqui o pastor lá dos Estados Unidos dizendo que foi Prescott que mexeu nisso, né? Na Austrália, em 1896. Trabalhou muito de perto com Marion Davis na preparação do Desejo de Todas as Nações para a publicação. Agora, continuando. Referência a isso pode ser encontrada no próprio diário de Ellen White, bem como na carta de 1945 de Lacey. Eu não aqui a carta ele dizendo isso para não ficar muito longo esse estudo, porque já vimos isso, né? Mas aqui o pastor cita a carta de Lacey falando isso. Então, Prescott ajudou a Chrysler em 1908 e atuou como autoridade final em certos assuntos críticos que eu publicar em certas áreas. Isso também sem a supervisão da senhora White. Não, porque a irmã White ela estava em viagem missionária em outro lugar e aí eles estavam preparando pegou os escritos dela. Estava ali junto com a auxiliar da irmã White, né, dos escritos, e aí foi preparar o Desejo das Nações. Aí Prescott ia ali, foi e mexeu nos livros, e foi passando para auxiliar, e ela foi lá publicando, né, tudo, escrevendo tudo lá, e aí a irmã White não estava lá para poder supervisionar, para dizer, epa, isso não vai dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa, eu não acredito nisso não. E a assistente dela não revisou. Acreditou no que Prescott falou, porque aqui ele foi a autoridade final, ó. Prescott ajudou a crise em 1908 e atuou como autoridade final. O que Prescott disse, está dito. Que a irmã disse isso, vamos colocar aqui. Porque teve coisa aqui, teve escritos aqui dela que desejado que foram sermões. Mas não, eu vi a irmã White pregando assim, assim, assim. Aí coloca aí foi lá escrevendo, né? Então, essa preparação do Desertor das Nações não teve a supervisão da senhora White. Você vê que os próprios líderes da igreja confessam. Aqui está sendo uma confissão da própria liderança adventista, tanto do presidente da Conferência Geral da época, quanto do pastor aqui, que não sei se ele é vivo ainda hoje, né? Mas ele confessa aqui no livro que escreveu. Então, se não tinha, ele sábado. Então, se não tinha a irmã White ali do lado para poder aprovar o que ia ser publicado, no caso aqui o Desejo a Todas as Nações, o que Prescott disse está dito.
Aí foi uma autoridade final para publicação do desejado. A Conferência Geral estava ocupando a Irmã White com outras coisas. A culpa não foi dela, ela foi para outro lugar fazer outro trabalho, e aí eles desviando a atenção dela, eles iam fazer o que agora na Associação Geral? Ia mexer nos livros, através aqui de Prescott. Então, a ausência dela para poder mexer nos livros. Isso. É, exatamente. Então, isso aqui é o cumprimento da profecia que a irmã White lançou. Que eles iam fazer isso e de fato fizeram. Como foi? Dessa forma. Aí te mostrou o texto falsificado e o texto original. Mostrando o presidente da Conferência Geral da época dizendo foi falsificado. Só pelo texto já comprovou, né? E aqui o pastor dizendo que isso aconteceu, quem foi que fez, como foi que aconteceu e por que aconteceu, porque a irmã White não estava presente. Então aqui a gente não tira nada da nossa cabeça, aqui são os registros da igreja, Adventista Sétimo Dia, contando a história da igreja. A gente pega o que a irmã White profetizou, que a igreja ia fazer isso, e a gente vê o cumprimento na história da igreja através dos livros da igreja, os pastores contando, ó, a gente fez isso, aconteceu isso, e a gente vai lendo, só lendo aqui. A gente só lê e conta como foi a história. Então, esse texto do desejado de todas as nações, o Espírito Santo é o representante de Cristo que escreveu isso. Prescott, não foi irmão White. Aí a igreja pegou esse texto na época daquela reunião de 1930, na Conferência Geral, para dizer, ó, ele está querendo colocar aqui o assunto da Trindade em pauta, porque essa Ellen White escreveu aqui no livro O Desertor das Nações, de que o Espírito Santo é o representante de Cristo, ele é o sucessor de Cristo na Terra, aqui, ó, tá mostrando a ideia que é uma terceira pessoa. Então agora a igreja precisa adotar essa crença daí. E aí vimos aqui os textos na Bíblia aqui para comprovar que realmente era assim. Aí muda a interpretação bíblica para adequar aquilo que eles queriam. E aí lança na Associação Geral, houve, os conservadores não quiseram, e aí não foi aprovado. Foi nesse contexto aqui, foi usando esse livro. Como eu mostrei lá no livro Em Busca de Identidade. Eles disseram que as escamas dos nossos olhos caíram quando nós lemos o Desejar Todas as Nações. Foi esse texto aqui que eles leram, esse texto falsificado. E depois eles dizem que não mexeu nos livros. E quando a Sarah White disse que eles iam mexer nos livros. E eles depois contam que mexeu nos livros. Aí quem não tem o conhecimento, não tem esses registros da igreja e a profecia de que eles iam fazer isso, confia só no texto que a igreja apresenta. Não, aqui é irmão White, ó, desejar todas as nações. Ela tá falando aqui, ó, o Espírito Santo é o representante de Cristo, aqui, é a terceira pessoa, é o sucessor de Cristo na terra. Ficam só com o ter desejado, mas não conta a história como foi que aconteceu para chegar aqui. Então a gente comprova pelo espírito de profecia e pela história da igreja contada nos livros da igreja que a igreja mexeu nos escritos, né? Então, o autor desse texto não foi a Sarah White, foi Prescott. A gente mostra o que foi feito e mostra quem fez, né? Aí por isso que no livro da igreja, o livro A Trindade, vai contar, vai tentar defender isso, né? Aqui, ó, o livro A Trindade, na página 69, a igreja adventista fala, através dos pastores lá. O que dizer da personalidade ou identidade pessoal distinta do Espírito Santo, como terceira pessoa divina e vivente do trio celestial? Aí cita Sarah White, o livro Evangelismo, na página 615. Mais ainda, existem evidências confiáveis que apoiam a alegada profunda unidade existente entre três pessoas da divindade. É uma pergunta retórica, né? Porque eles acreditam nisso, né? Então, está colocando aqui, ó, que no livro Evangelismo, a Sarah White fala que existem três pessoas divinas e vivas, né? Do trio celestial. Eles usaram o desejado de todas as nações, agora estão usando o livro Evangelismo. E aí, o desejado, a gente já viu que foi mexido. E evangelismo, será que foi mexido também? Vocês confiam? Depois que a gente mostra que foi mexido um livro, você acha que outro, você acha que a gente vai confiar que não foi mexido? É difícil, né? Mas vamos contar aqui a história do livro Evangelismo também. Mesmo que eu não conheça a história, se eu já conheço a história de um livro, e tudo isso que a irmã já falou, quando chegar aqui vai ser meio difícil acreditar nesses textos, né? O aplicativo vai, não vai ficar atualizando. Então vamos lá. Vamos falar agora do livro Evangelismo. O pastor citou esse livro, essa passagem aqui do Evangelismo. Há três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celestial, que colocou a trio celestial. Em nome destes três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. Esses
poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida. Aí eles vão pegar esse texto aqui também, vai dizer aqui, a irmã White no Evangelismo, ela disse que há três pessoas vivas. Interprete isso aí, três pessoas vivas. Não tem nem o que discutir, são três pessoas vivas. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eles vão pegando esses textos e vão apresentando a igreja não, realmente, a irmã White era trinitariana. Mas quando a gente mostra a história que está por trás de tudo isso, e os outros trinitarianos White que não são trinitarianos, aí a gente vê diferente, né? E a gente também mostra a profecia de que eles iam mudar os livros. Então, quando as pessoas mostram esse texto para dizer que a irmã White é trinitariana, aí como é que a gente responde? Não, realmente, tá sendo aí, há três pessoas vivas, dizer o quê? Mas também existe uma história por trás do livro Evangelismo. Foi, ok, o desejado de todas as nações, quem fez ali a publicação dele foi Prescott. E o livro Evangelismo, quem foi que trabalhou na publicação dele? A Conferência Geral do Deserto das Nações colocou Prescott para publicar o livro. E a Associação Geral vai botar quem para publicar o livro Evangelismo? Vamos ver? Foi outra pessoa. Eloy Fromm, no seu livro O Movimento do Destino, que é Movement of Destiny, que é em inglês, né? Na página 422, 423, ele diz: depois daquela reunião que teve para tentar mudar para a Trindade, né? Que não foi bem sucedida, de 1980, 1930. Aí vai esperar o tempo passar e vai dizer, né? Quando morre o último antitrinitariano. O próximo passo, lógico, inevitável, na implementação de nossas crenças fundamentais unificadas, envolvendo a revisão de certas obras padrão, a fim de eliminar declarações que ensinavam e assim perpetuavam visões errôneas sobre a divindade. Mais do que isso, as declarações inequívocas do espírito de profecia. Declarações inequívocas do espírito de profecia. Seriam eliminadas declarações sobre divindade. Aí continua. Estas produções, né, essas introduções, né, devem ser, portanto, essas produções devem ser, portanto, introduzidas, quer dizer, vão introduzir textos, né, em harmonia com a agora declarada fé da igreja. E isso será aplicado agora. Aqui nós temos uma confissão de um pastor adventista da época, após aquela reunião que não deu certo, né, para introduzir a Trindade, que o próximo passo seria o quê? Vai esperar os antigos morrerem, né, para poder os novos ir aceitando a doutrina da Trindade. E para os novos aceitarem, eles teriam que ter o quê? Textos para apresentar para a igreja. E para eles fazerem isso, teriam que fazer o quê? Revisar certas obras padrão, não todas, né, mas algumas, eliminar declarações e introduzir textos em harmonia com a agora declarada fé da igreja, que é a Trindade. Porque Leroy Fromm vivia aqui após a aprovação da Trindade na igreja, né? Após 1946. Então, agora que a fé é essa, nós vamos agora mexer nos livros aí do Espírito de Profecia. Que colocou aqui. Aí, como é que não mexeram nos livros de profecia? Nós mostramos os textos que eles mexeram, desejado, e agora um pastor dizendo que iam mexer. Aí, como não tem pessoas que apresentem esse outro lado, porque quando vai a igreja apresentar o assunto da Trindade, eles vão pegar lá esses textos, né? Mas se aparecesse um irmão mostrando a história do Adventismo, como foi a confissão deles, dizendo que eles iam mexer, aí não tem, eles não tinham como contra-argumentar, porque tá aqui documentado no livro da igreja. Aqui os pastores dizendo que iam mexer, aqui a White dizendo, lançando uma profecia dizendo que a associação geral ia mudar através desses pastores, e eles aqui aplicando, dizendo que vão mexer. E a gente vê os textos mexidos. Como não teve nenhuma falsificação, nenhuma adulteração do seu irmão White para defender a Trindade. Se foi profetizado e se cumpriu. E é confessado pelos próprios pastores da igreja. Só vocês, pastores, que não confessam, né? Mas aqui os pastores do passado que mexeram na doutrina, eles confessam que fizeram isso. Então eles mexeram aqui, ó, no espírito de profecia, né? Sobre divindade. Aí agora no livro de Leroy Fromm, na página 621. Mais tarde, quando me conectei com a Associação Ministerial da Conferência Geral, fiz uma pesquisa considerável nos escritos do Espírito de Profecia sobre esse assunto e encontrei muito mais. Quando nos pediram para ajudar a compilar o livro Evangelismo.
Esses e muitos outros conselhos tornaram-me parte vital desse livro. A Associação Geral mandou Prescott publicar a Lei das Exonerações, né? Ele mexeu. Agora a Associação Geral pede para Leroy Fron publicar aquele livro agora, O Desejado. E ele disse que o próximo passo seria mexer no livro de profecia, em certas obras padrão. Quais são as certas obras padrão que ele mexeu? Uma delas é esse livro, Evangelismo. E aqui ele confessa que ia fazer isso, e aqui ele diz que foi a Associação Geral que mandou ele fazer, a compilar o livro Evangelismo. Por isso que o Evangelismo é associado a Leroy Fromm. Ele mexeu nesse livro. Ele disse que ia fazer e a associação designou. Vá lá. Acho que ele não ia fazer isso? Fez, de fato. Então, esse livro Evangelismo, há três pessoas vivas, quem foi que escreveu? Leroy Fromm. Não foi Ellen White. Aqui também foi sem a supervisão da Sarah White. Sarah White está morta. Aqui, né? Na época de Prescott, ela estava viva. Ela foi designada para fazer ir para outro lugar, e aí Prescott foi e mexeu ali e publicou. Aqui é só que está morta, não tem supervisão dela. Então a Associação Geral designa ele, ele disse que ia mexer no Espírito de Profecia e ele foi e fez. E o outro veio para ensinar como tirar ele lá por aí. Porque eles vão usar também. Eu sabia. Isso que hoje a gente lê o livro, a gente não entende. Porque ela disse uma coisa aqui, depois aqui ela para dizer outra coisa totalmente diferente. Ou então, pessoas lê, morrem, dizendo que é porque, mesmo que a pessoa diga que não é, e a pessoa que já leu morre naquilo e diz que porque ela não ia fazer errado, não ia fazer, e pronto, e morreu naquilo. É, fica com a. É, porque os irmãos adventistas ficam com a crença de que, como Ellen White foi inspirada por Deus para escrever os livros, então não poderiam ser mexidos. Mas ela mesma profetizou de que eles iam fazer isso, né? Então, se ela está dizendo que eles iam fazer, é porque eles iam fazer. E de fato eles fizeram. Estão confessando aqui que fizeram, né? Cumpriu essa profecia. Aí, se pegamos apenas os textos que são apresentados pela igreja, que existem os compilados aí, né? De atualizações e evangelismo, que são os principais, aí só vão provar a Trindade com esses textos aí. Sem conhecer a história por trás de tudo isso aí. Só a Trindade como outros assuntos, né? O batismo. É. É. Aí as pessoas lê, aí morre naquilo, dizendo que não, foi ela que escreveu e pronto, e É, pronto. porque ele mostra só o livro e diz aqui, ó, não escreveu, tá aqui, ó. A pessoa vai, é mesmo, tá escrito, é isso mesmo. Já. Então, aí para chegar nesse ponto se o irmão escreveu isso ou não, tem que ver a crença dos adventistas no passado. A irmã vai dizendo que aquela crença é a verdadeira, a dos pioneiros adventistas, sobre divindade. Pegar os textos delas os textos dela que não defendem trindade, que existem, e aí comparar com esses que está falando diferente. A profecia de que eles iriam mudar os princípios fundamentais dos adventistas para acreditar na trindade, para mostrar que de fato se cumpriu na história do adventismo e que essa não é a crença dela. Então, esse assunto de trindade, ele demora muito para explicar para os irmãos adventistas, né? Porque tem que contar toda uma história, pegar todos os documentos da igreja, para mostrar como foi que as coisas aconteceram, para chegar na conclusão de que, de fato, essa não é a crença de Ellen White, ela não é trinitariana. Aqui eu estou colocando os principais, né? Porque já estudamos sobre isso. Como a gente entrou aqui no selo do Apocalipse, falando do cavalo preto, então eu estou aqui só como se fosse uma revisão, né, do que a gente já viu. Então, quando a irmã White profetizou lá em Mensagens Coisas, volume 1, na página 205, que escrever-se-ia livros em ordem diferente, eles iam mexer nos livros. Quem foi que mexeu no Desejado, Todas as Nações? Prescott. E quem mexeu no livro Evangelismo? Leroy Fromm. Cumpriu a profecia de Ellen White, que eles iam mexer nos livros. E mexeram. Mas eles negam até a morte que não fizeram isso. A Adventista nega. A igreja de bicha, mas Os membros da igreja. As Adventistas do passado, os trinitarianos do passado, eles mostram que eles fizeram isso. A gente viu aqui os livros, né? Os pastores de hoje negam, os pastores do passado não negam. A gente fez isso. E eles escreveram para deixar registrado para que quando viesse, os que viessem depois, aqui, ó, a gente fez, ó. por isso que o próprio livro, né? Aquele que foram os pastores. Ele mesmo diz a verdade. Os pastores eles mudam a verdade do erro e depois assim, ó, eu fiz aqui. Né? Eles fazem e confessam. Aí a pessoa não sabe, não lê, aí acredita em tudo que vier. Você vê como é o inimigo, né? Ele, Né? Sobre identidade. ele,
É o livro Em Busca de Identidade, Esse. E os da Igreja pastores? Adventista. É. Depois eles falam. Você vê como o inimigo é, né? Ele mexe e depois diz eu fiz. E mesmo assim o povo não enxerga. Aqui, Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 60. Para você, para a irmã mostrar para os irmãos que mexeram no livro dela. No tempo dela ainda. Ela diz aqui. Se você pegar esse som aí do avião. Vamos lá. Outro fato há que deve ser declarado aqui. Não sou responsável por tudo quanto tem sido impresso como provindo de mim. Por volta do tempo em que foram publicadas minhas primeiras visões, vários artigos apareceram pretendendo haver sido escritos por mim e relatarem o que o Senhor me mostrara, mas sancionando doutrinas em que não creio. Se no tempo da Sarah White apareceu escrito lá, dizendo que foi dela, com doutrina que ela não acreditava, imagina após a morte dela. Os textos já eram falsificados desde o tempo dela. Já mexiam no livro dela desde quando ela era viva. E após a morte dela, é que eles fizeram mesmo, né? Eu não tinha como dizer esse aspecto errado. É. Então esse texto aqui é para mostrar de que realmente eles já mexeram no tempo da irmã White e mexeram após ela ter morrido. Porque muitos adventistas acreditam que não, a irmã White ela, recebeu a mensagem do Senhor para escrever, mas só que Deus não ia deixar mexer, não. Mas infelizmente, Deus não pode intervir na vontade humana. Deus dá o livre-arbítrio, né? E aí os maldosos vão lá e mexem. E aí Deus alerta o seu povo, ó, eles vão mexer. Para quando o povo de Deus se deparar com isso, aí vai ver, nossa, então realmente não foi ela que escreveu. E aí se livrar do engano. Porque também Deus não ia deixar o seu povo sem luz, para saber que eles iam fazer isso, né? Então Deus vai ter que alertar, ó, vamos fazer isso, presta atenção. Vou deixar aqui a revelação para vocês verem que a Associação Geral vai usar esses pastores e vão mexer na doutrina da igreja, uma nova declaração de fé, e nos livros da irmã White também, para poder fundamentar essa nova crença e ser aprovado na Associação Geral. Então, tudo foi profetizado e tudo foi se cumprindo. Então, não tem como errar, depois que a gente conhece a revelação, né? Aí, se ficar só com aqueles textos lá discutindo com os irmãos, não vai chegar a lugar nenhum. Tem que contar toda uma história por trás, mostrar a crença dos adventistas como é, como foi que Deus estabeleceu, mostrar a base, né? O fundamento de todo o edifício. Porque quando Satanás ele fez o quê? De acordo com a profecia, ele atacou os fundamentos da fé adventista. Quando ele destrói o fundamento, toda a estrutura do edifício das crenças elas caem por terra. Vai lançar o quê? Um novo fundamento para estabelecer uma nova estrutura de crenças. E aí a igreja se transforma numa nova organização. Então, por isso que a irmã White disse lá, né? Os princípios fundamentais, o fundamento, o alicerce da nossa fé. Satanás vai fazer uma grande reforma. Então, ele ataca o fundamento. E nós fazemos o quê? Ele destrói o fundamento e estabelece outro. E a irmã White disse, não, ninguém pode fazer isso. Colocar outro fundamento além do que já foi posto. Satanás fez isso. Lançou um outro fundamento. O que é que a gente faz? A gente tira esse fundamento que Satanás lançou e restabelece o fundamento inicial. Esse é o que foi estabelecido por Deus. Pega o texto bíblico. A gente vê que na Bíblia, analisando essa doutrina só na Bíblia, a gente já consegue ver que essa é a crença bíblica. E quando a gente olha para os textos da irmã White, a gente confirma que realmente é esse. E que eles de fato mexeram. A Bíblia é o fundamento de toda a doutrina, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente observa que não existe uma terceira pessoa na divindade, que realmente é a onipresença, a presença espiritual da divindade, que é o Pai e o Filho. São duas pessoas divinas. E quando a gente olha para o ciclo de profecia, aí com a doutrina bíblica, aí sim a gente observa que a irmã White tem textos falando nesse sentido, e o porquê de ter esses outros sobre trindade? Por conta de toda essa história que aconteceu no Adventismo, corrompendo a fé adventista, transformando numa nova organização e assim ela se apostatando da verdade e cumprindo a profecia de que isso iria acontecer. E aí ela sai daquela condição de cavalo vermelho, que estava ali só discutindo, né? E agora passa a ser o cavalo preto, porque agora aprovou a doutrina da Trindade. Aí agora a igreja saiu da condição de vermelho e se tornou preto, trevas, né? Hello, caiu a internet, foi? Pronto. A internet caiu aqui, viu, irmãos? Por isso que a gente teve que sair aí. Mas, pelo jeito, voltou. Então, vamos continuar.
Deixa eu compartilhar aqui novamente. Pronto. Então, diante de tudo isso, vemos aí o cumprimento profético, né? Você agora diz aqui, testemunhos para ministros, obreiros evangélicos, na página 277. O poder das trevas já colocou seu modo de inscrição sobre a obra adventista, né? Que deveria permanecer pura, não corrompida pelas astutas ciladas do diabo. Qual é o molde de inscrição de Satanás aqui na igreja adventista? O novo fundamento que ele lançou de fé, que é essa doutrina da Trindade que foi introduzida na igreja. Então já tem o seu molde de inscrição lá na obra. Então ela perde a sua pureza, tá vendo aqui, ó? Devia permanecer pura, devia ser o cavalo branco, mas agora é o cavalo preto. Ele deixa um mais escrever para para as pessoas, né? Um mais escreveu, não. Foi assim que essa igreja ela saiu da condição de branco, se contaminou, se tornou cavalo vermelho, depois chegou na escuridão total e se tornou cavalo preto. Aqui, em resumo, a história dessa igreja da profecia, né? Dos selos do Apocalipse. Mas diz que esse cavalo preto tinha um cavaleiro que tinha o que na mão? Uma balança na mão. Apocalipse capítulo 6, verso 5. O que simboliza essa balança? Alguns dizem que representa a justiça, né? A balança, porque na justiça temos uma representação dela através da balança, né? Aí, mas balança também, além de ser justiça, o poder judiciário, a balança também representa o comércio, não é? Não é? A balança comercial, o símbolo da balança é usado também para o comércio. Quando você vai comprar o arroz, o feijão, antigamente não botava um pezinho assim na balança, né, para ver, que hoje tem balança eletrônica, né, agora. O pão é pesado, É, é. Tem esse sentido de balança, né? Mas qual é o sentido aqui do Apocalipse? coitado, não. Então vamos lá aqui para o nosso quadro profético. Cavalo, a gente já viu que representa a igreja. O preto é as trevas, né? Porque a luz é a palavra de Deus, as trevas é a palavra do inimigo. A verdade é a mentira. Então, o preto aqui representa a mentira. Qual é a mentira que foi introduzida nessa igreja? Que está estudando aqui? Foi essa doutrina da Trindade. Contaminou a igreja, mudou as crenças fundamentais do Adventismo do sétimo dia. E aí a igreja vai passar por essa fase do cavalo preto. Só que nessa fase da história da igreja, porque lembra que os seus também é uma continuação da história da igreja. As sete igrejas começou lá na Igreja dos Apóstolos, aí foi até chegar aqui no movimento adventista, e aí continua a história da igreja, né? Nasce pura, perdeu a pureza, se torna corrupta, e aí diz que nessa fase da história dessa igreja, o cavalo tem uma balança na mão. O cavalo preto aí, o cavalo tinha uma balança na mão. O que representa essa balança? Nós vamos ver que essa balança representa comércio. Comércio. Muito diferente do que a maioria interpreta, né? Geralmente as pessoas interpretam a balança como sendo algo relacionado à justiça no Apocalipse, mas no próprio texto do Apocalipse é uma relação de comércio. Aí eu vou pegar só um texto da Bíblia para mostrar que ela tem esse sentido, né? Amós capítulo 8, verso 5. Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? O sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuir o efa e aumentando o preço, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Amós é um livro profético, né? De um profeta. E aí mostra essa relação de balança com o comércio, aumentando o preço, né? Uma balança enganosa. Então aqui é uma relação de comércio. Pode ser enganoso é também quando eles não pesam corretamente. Ou aumenta o preço. Então, a balança é enganosa, bota um peso para que seja maior, para o preço ser maior também, né? Então não é assim que acontecia nos tempos bíblicos, até hoje, né? Se a gente for no mercado, ainda tem esses pezinhos, né? Tem mais não? A eletrônica, né? Foi substituída, mas nos tempos bíblicos era normal, né? Tava ali, os alimentos pesavam, né? A efa, o trigo, a cevada. Eu acho que tem alguns que usam ainda, né? É pouco mais usa ainda. Então essa relação de balança tem a ver com o comércio. Estou mostrando aqui o sentido na Bíblia, que tem sentido de comércio, mas no próprio Apocalipse vai mostrar que é uma relação de comércio. Quando diz aqui, ó, no verso 6, né? E ouvi
como que voz no meio de quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. Que relação é essa aqui? De comércio ou é de justiça? É, De, comércio. é? Comércio. Uma relação de comércio aqui, né? Então, aquele cavalo preto que tem uma balança na mão e lá um dos quatro seres viventes fala, né? Uma medida de trigo por um denário, então aqui é comércio. Você vê que o próprio texto do Apocalipse fala isso, mas mesmo assim as pessoas só focam na balança. Não, balança deve ser justiça, porque nessa época o Poder Judiciário ia ser injusto, ia julgar coisa, né, que a gente vê aí, mas só que não é assim. Tem até um sentido, né? A interpretação para ser aplicada ao Poder Judiciário, a balança. Mas de acordo com o próprio Apocalipse, não tem nada a ver. A relação aqui é de comércio. Balança com uma medida de trigo por um denário. Três medidas de cevada por um denário. E aí, o que significa isso? Uma balança de uma medida de trigo e três medidas de cevada por... Esse valor que é cobrado é barato ou é caro? E aí? Um denário, quanto é que custa um denário? Sabe? Um denário é uma diária de trabalho. Imagina, você trabalha um mês, aí um dia de trabalho, você só recebe uma medida de trigo. Aí um dia de trabalho é só três medidas de cevada. Quer dizer, não dá nem para comer direito, nem para sustentar a família isso, né? Dá para fazer, dá para... Você me É? pequena, né? É, se é medida não é uma grande quantidade, é uma medida, né? É um punhado, né? Vamos dizer assim. Uma quantidade pequena de trigo e de trigo de cevada. Será que dá para sustentar uma família com isso? Então, tá caro aqui, né? Não está barato. Uma medida de trigo por um denário. Balança, preço caro. Então, traduzam para mim aí, irmãos, o que significa esse símbolo do Apocalipse? Uma balança que cobra artigos caros, né? Como uma medida de trigo por um denário. O que significa? Eu tive uma aumentação que você vai ter quando ainda. Quando chegar o tempo, você passa cola de dinheiro e a mercadoria para a gente não é. Quando vai se comprar as coisas e o valor é alto, aí tá em que época? Como é que se chama isso no cenário mundial? É uma... Isso, uma crise econômica. Vai chegar as coisas tudo alto, aí nós estamos vendo uma crise econômica. Então, é esse o sentido do Apocalipse. Vai ter que isso. Então, nessa fase da história da igreja, haverá uma crise econômica mundial, porque se você está colocando aqui no Apocalipse é porque não é local, né? Uma medida de trigo por uma moeda, um denário, a gente vai ver aqui que tem relação com a crise econômica. Aqui uma passagem da Bíblia, ó, 2 Reis, capítulo 7, verso 1. Daqui, então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá e duas medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Exatamente. Na época de Samaria aqui havia uma crise econômica. E veja que a expressão aqui é parecida com o Apocalipse, né? Uma medida de farinha por um ciclo, que é uma moeda, né? Um denário. Aí, duas medidas de cevada por um ciclo, né? Um denário, né? Que aqui no Antigo Testamento, o ciclo parece que era mais caro do que o denário, se eu não me engano. Mas aqui é uma situação também de crise econômica que havia em Samaria, que é o que está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 2 e 3. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então eles estavam vivendo uma crise econômica, por isso que uma medida de farinha era uma moeda, e duas medidas de cevada era uma moeda. Parecido com a expressão lá, né? Uma medida de trigo por um denário. Três medidas de cevada por um denário. Então, essa expressão que existe no Apocalipse, a gente vê aqui na Bíblia, é num contexto de crise econômica. Aqui, como exemplo, a cidade de Samaria, né? E usa uma expressão parecida com o Apocalipse. Para mostrar que esse é o contexto. Quando ele usa aquela expressão, uma medida por uma coisa, ele está querendo mostrar, aqui está havendo uma crise econômica. Então, na cidade de Samaria aconteceu isso, né? Uma fome extrema, e aí as coisas estavam caras, os preços estavam altos. Então, esse é o contexto ali do Apocalipse, quando ele faz aquela expressão, uma medida de trigo por um denário. Voltando ao nosso quadro profético, o primeiro selo foi aberto quando o Cordeiro estava no lugar santíssimo, 1844. O segundo selo foi aberto, fala da corrupção da igreja, e que nessa época aconteceu que fato mundial? As duas guerras mundiais. E agora no terceiro selo, mostra que a corrupção total da igreja, como nós vimos,
E que fato mundial acontece nesse tempo? E quando foi que isso se cumpriu? Essa crise econômica mundial? Com a pandemia. Foi ou não foi? As empresas todas quebrando o mundo inteiro. E o preço elevou. Vá ver como estão os preços agora das coisas. Um carro hoje que era um valor, duplicou o valor. Uma casa duplicou. As coisas ficou tudo caro. Nossa, mais do que eu tô. É, teve coisa que passou mais do que o dobro. É. Várias empresas fechando, crise econômica mundial. Ainda estamos nela, sim, que as coisas não baixaram, o combustível não baixou. Teve aquele protesto, né? Que aumentou o combustível, mas parou, aí aumentou mais ainda, ninguém protestou. Então não tem mais volta, vai ficar assim, o valor sempre alto. Uma medida de trigo por um denário. Nós estamos nessa crise. Às vezes eles dão homem testemunho e aumenta 3 vezes mais a mercadoria. É. Porque você salário lá embaixo, né? Lá em cima. E ele fica, cada um fica puxando uma coisa. Um fica puxando aqui, né? A gente tem que pagar luz, e eles estão, porque Tudo. É. Você vê que a gente não paga mais do que pagava anos atrás. Não é o mesmo preço mais hoje. E as multas, né? Tá bom. Porque para quem tem carro, é um absurdo, né? Vai, não vai chegar multa, vai, não vai chegar multa. E ele já bota só para quebrar. Então, Isso eu acreditei. então os irmãos acham que daqui pra frente vai baixar as coisas? Vai não. Vai ficar nessa condição aí. Foi anunciada a crise econômica, aí depois se calaram. Aí eu perguntei, nós estamos na crise econômica, vocês que se calaram, né? Estamos na crise ainda. Os preços não baixaram. Vai. Continua ainda É. uma medida de trigo por um denário. Não baixou não o preço. Eles só se calaram, né? Mas não, a pandemia passou, não sei o que, aí para disfarçar para dizer que não está numa crise econômica. Mas nós estamos numa crise econômica. Os valores não baixaram. Eles aumentaram e permaneceram até hoje. Se voltasse ao que era anos atrás, aí a gente dizia que nós estamos numa crise. Mas quando aumentou e não voltou atrás, então nós continuamos ainda nessa crise. As coisas estão caras. Você pode perguntar a qualquer pessoa, dizer, não, realmente as coisas estão caras mesmo. Todo mundo vai dizer. Por tá cara, porque por causa dessa pandemia que teve aí, né? E aí aumentou os preços. Bom, cumprimento da abertura do terceiro selo. Nós estamos nela. O cavalo se torna preto e durante esse tempo vem uma crise mundial. Começa com a pandemia. Só que as coisas elas vão se agravando, né? Não vai ser assim rápido. Começou com a pandemia, aí já estamos nessa condição agora, né? Lá na frente vai piorar. A tendência é só piorar. A gente vai ver aqui quando vier a perseguição da igreja, aí só Jesus. Então começaram aqui com essa crise do terceiro selo. Uma medida de trigo para um denário. A coisa tá cara, não tá barata. Então vamos lá. Ainda no terceiro selo, fala do cavalo preto, que tinha a balança na mão, e um dos quatro seres viventes diz: uma medida de trigo para um denário. Balança, preço alto, crise econômica. E aí ele faz um comentário no final. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Aí o que significa aqui no Apocalipse azeite e vinho? Todo mundo aqui, assim, todo mundo assim que eu, na maioria das interpretações, eu nunca vi ninguém falar o que eu vou falar hoje. Mas o que é conhecido é que essa parte do Apocalipse eles não tornam literal, torna simbólico. Mas é que o azeite representa o Espírito Santo, né, que é o óleo. Vinho tem várias interpretações. Fala o sangue de Cristo, cada um fala uma coisa sobre o vinho. Para o sangue de Cristo, sei lá, para representar aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo que devem ser preservados. Não sei. Aí faz uma interpretação assim, né? Mas, de acordo com o que nós estamos lendo aqui, essa parte do Apocalipse, ela tem um sentido simbólico, como todo mundo faz, como está discutindo aqui, ou ela tem um sentido literal, de azeite ser azeite. Pronto, então todo mundo fala isso, é simbólico, né? Mas eu vou dizer que, segundo a luz que eu tenho, é literal. O trigo por um denário é literal. A medida de cevada por um denário é literal, é alimento e moeda. E aqui azeite e vinho também é alimento. E está dentro do contexto de uma crise. Não compra, não é. Que aí o vinho seja, o vinho seja. Mas ele disse que é literal. Eu sei, mas esse vinho aí pode não ser o vinho alcoólico. Alcoólatra. Sim, mas E
Mas não é cristã, já não vive. É, porque não, ninguém também se sustenta só com trigo, ou só com cevada, ou só com efa, ou só com azeite, ou só com. Não é só com, é um conjunto de coisas, né? É, assim, não danifica o azeite e o vinho. Aí eu fiquei pensando, eu aqui, eu estudando, né? Pedindo a Deus sabedoria, mas todo mundo interpreta isso aqui como simbólico. Mas o contexto aqui não é simbólico, é literal. Tá falando de cevada, de trigo, de crise. Olha, esses alimentos aqui. É caro, mas não mexa nesses. Aí eu fiquei pensando, né? Mas todo mundo interpreta aqui como sendo simbólico. O azeite, o Espírito Santo, o vinho, essas coisas que estão dizendo aí, né? Mas vou buscar um sentido literal para isso aqui, porque o contexto aqui é de crise econômica. Assim como a balança. Também faz simbólico, né? Não, lá é a justiça. Aqui o azeite também, não, aqui é o Espírito Santo. Mas o contexto aqui de balança é crise comercial. Aqui um azeite é um artigo de alimento, né? Trigo, cevada, azeite e vinho. Como é que pode ser essa parte toda literal e chegar aqui é simbólico? No finalzinho do verso. Aí eu pensei, não, vou buscar uma interpretação diferente para isso aqui. Deve ter algum sentido literal, porque o contexto é literal, né? Aí por que simbolizar aqui? E aí eu vou apresentar para os irmãos uma interpretação que diverge de quase todo mundo. É, que todo mundo coloca isso aqui como sendo simbólico, né? A gente vai apresentar aqui uma interpretação literal. E aí os irmãos analisam para ver se o que eu estudei faz sentido ou não. Nos tempos bíblicos, o azeite era usado para fazer o quê? O que mais? Pronto, para ungir é o sentido simbólico, né? Mas o azeite é usado também na cozinha, não é? Mas vai passar ontem. Aí, pra... Hoje é salada, mas aqueles tempos bíblicos era careca. Era só para o pão. Era para cozinhar, né? O azeite servia para cozinhar o alimento. Os sacerdotes nos tempos livres faziam aqueles bolos, né? Também, com azeite. O azeite é usado para cozinhar, para cozer o alimento. Estou buscando um sentido literal, trazendo da Bíblia, certo? O vinho. O vinho na Bíblia tem dois sentidos, né? Tem o vinho alcoólico e tem o suco da uva. Aí eu acho que é suco da uva. Agora, naquela frase dela, mas. É. Eu tô trazendo aqui para um sentido literal. Tá observando isso? Não tô pegando sentido simbólico. O óleo, o Espírito Santo, unção. Não. Azeite tem a ver o quê na forma literal? Tem a ver com comida, né? Comida. Para cozinhar, usa o óleo. Eita. Comentaram aqui, mas eu nem vi. Meu irmão também não falou nada. Deixa eu ver aqui, que eu observei aqui, alguém mandou uma mensagem. Foi o Stuart. Ou mais caro ainda, ele disse. Acho que tá falando daquela parte da crise comercial, né? Para acender lamparinas também. Sim, o óleo também é usado para acender lamparina, é? Acender como é o nome que dizia na Bíblia? As candeias, né? Mas aqui como tá falando de alimento, então essa questão de acender lâmpada não faz sentido, né? Aqui a questão de crise comercial, pode ser também. É. Mas como aqui o contexto é alimento, eu vou focar no alimento, né? Então não deve ter cadê? Uma medida de trigo para um denário, três medidas de cevada para um denário, não danifica o azeite e o vinho. Azeite para cozinhar, vinho para beber. O azeite a gente usa para comer, o vinho para beber. Comida e bebida. Comida e bebida. Então é como se fosse assim, não danifique o. Comer e beber é coisa básica. Vocês não comer e beber, não sobrevive, né? Deixa eu ver aqui. O Stuart comentou aqui. Eu falei porque você perguntou para quem serviu o azeite naquele tempo. Sim, o azeite tem muitas utilidades, mas no contexto aqui de comida, né? Tô falando aqui do Apocalipse, né? A gente tá falando de comer. Mas entendi, Stuart. Sim, não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite em relação a comer e o vinho a beber. Então é como se fosse assim, ó. Vai ter uma crise, mas permitam as pessoas que ainda elas tenham o essencial. Que elas vivam ainda, não seja uma coisa extrema ainda. É como se fosse uma crise comercial, uma crise econômica mundial, mas não extrema como Samaria, que passavam fome extrema. Mas preserve ainda o básico, para que eles possam ainda viver. É como se fosse uma crise econômica mundial restrita, não ampla, extrema. Não é mais ou menos esse contexto que está vivendo?
Nós estamos numa crise, os valores estão altos, mas a gente ainda consegue comprar alguma coisinha ainda, né? É, consegue comprar as coisas ainda. Então não é extremo, né? O que passa a ideia nesse final do texto, pelo que eu estudei, é isso, né? Vai ter essa crise, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, mas se eu botar uma restrição, ó, não danifique o essencial. O azeite para comer, o vinho para beber, o comer e o beber. Então, por essa ideia aqui, por esse sentido que a gente traz da Bíblia em relação ao alimento, né? O azeite para cozinhar e o vinho para beber, a gente tira essa ideia de que essa crise mundial é limitada, ela não é total, extrema. Só passar fome na rua e não poder comprar nada. Começa. É, Então aqui parece que há uma limitação nessa crise, que a gente observa hoje. As pessoas ainda podem comprar. Tá caro, mas pode comprar ainda alguma coisa, né? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos continuar aqui vendo os textos, né? Então o Apocalipse diz que, olha, vocês cobrem caro, mas não mexa lá no azeite e no vinho, né? Então preserve, não danifique o azeite e o vinho. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? É uma interpretação diferente do que a gente vê comumente, né? É mais simbólica que o povo apresenta. Aqui está trazendo um sentido literal para contextualizar aqui nessa fala aqui do Apocalipse de uma crise econômica. E aí usando o sentido literal da Bíblia para trazer, para ver se ajuda a gente a entender essa questão do Apocalipse. Então nós vimos aqui uma medida de uma coisa para uma moeda é um cenário de crise econômica. Como eu comentei, o azeite é usado para cozinhar. Essa questão de alimento, né? Trigo, cevada, aí aqui é alimento. Então, nesse contexto, o azeite ele vai usando-se alimentos, ele serve para cozinhar. Aqui, ó, 1 Reis, capítulo 17, verso 12. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Tá, aqui é a viúva, né, de Serepta, se eu não me engano, né? Foi que Elias foi lá, né? Aí ela disse, olha, eu só tenho um punhado de farinha, uma medida de trigo, né? Na panela e um pouco de azeite, ó. E não fique o azeite. Então, a gente vê aqui que o azeite aqui tem a ver com o cozido, ó. Não tem nada cozido, então vai usar o azeite para cozer, né? A língua de Serepta. Então, aqui é um texto mostrando de que o azeite tinha essa função para cozimento nos tempos bíblicos. Então, eu não sei se os irmãos estão observando, eu estou pegando textos da Bíblia parecidos com o do Apocalipse. Uma medida de trigo, pão denário. Eu tenho um punhado de farinha, né, de trigo, punhado de azeite. Parece que o contexto não é o mesmo, né? Então, por isso a gente está buscando esse sentido literal, né? Saindo do simbólico. Então, aqui o azeite representa um artigo para cozinhar, né? E o vinho, além de beber, ele também tem uma outra função, de purificar a água, de remédio também, né? Não só de beber. Não só nutrir o corpo com o suco do fruto, né? Mas também serve como remédio. Naquela época também tinha isso, né? E as pessoas até usam esse texto aqui para defender para beber. No nosso caso não é. Aqui é uma utilização medicinal que Paulo faz com Timóteo, né? Aqui 1 Timóteo 5:23, ó. Não continues a beber somente água. Use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Porque o vinho, quando é misturado na água, ele mata as bactérias, né? Os fungos. E aí a água ela se torna mais pura do que a água normal. Aí como Timóteo tinha um problema estomacal, que ele está dizendo aqui, né? Então Paulo deu um conselho, não tome somente água, mas também misture com vinho, para servir para sua enfermidade. Não, eu acho que esse caso aqui deve ser o vinho alcoólico, porque é o álcool que vai... É, nesse caso aqui é. Mas tem um vinho normal, né? Mas em resumo, eu acho que o vinho aqui tem mais um sentido de comer o essencial, né? Mas eu coloquei aqui o sentido de remédio também para mostrar que é uma necessidade essencial. A pessoa tem uma dificuldade e precisa de receber, nutrir aquilo que o corpo precisa, né? Então aqui seria essa ideia. Uma igreja que se torna corrupta, da qual nessa fase da igreja passa por uma crise comercial, só que essa crise econômica
ela é limitada, porque ela não deve danificar o azeite e o vinho, ela deve prover pelo menos o essencial para as pessoas ainda consigam sobreviver. Consigam comprar alguma coisa ainda, tá caro, mas consegue comprar ainda as coisas. Então eu vejo o não danificar o azeite e o vinho é isso, né? Permitir que as pessoas comam e bebam ainda, possam comprar alguma coisa, apesar de tudo estar caro. Então a gente vê uma crise econômica limitada. E aí nós saímos dessa interpretação simbólica, que é o Espírito Santo, que é o sangue de Jesus, e que é a justiça, e fica nesse nosso simbólico, para fazer algo literal, porque o contexto aqui, que é apresentado no Apocalipse, é de uma situação literal, de uma crise econômica. E se falar disso, esses alimentos são literais, então os outros alimentos também devem ser literais, o azeite e o vinho. E aí, juntando com o que vem no verso anterior, na parte anterior, mostra-se que é uma crise econômica limitada, que ainda permite as pessoas ainda comprarem as coisas. E não é realmente esse cenário que nós estamos vendo hoje. As coisas estão caras, mas ainda podemos comprar, é ou não é? Sendo assim, todas as peças aqui do quebra-cabeça profético se encaixam, não se encaixam, não? Dessa forma, para descrever o que estamos vivendo hoje. Aí, depois que eu reanalisei essa questão do azeite e do vinho, comer o bebê, eu abandonei essa interpretação simbólica que todo mundo fala. Porque essa parte final é para mostrar que essa crise ela é limitada. Ela não é extrema. Mas na próxima fase da igreja, aí vai ser extremo. Por enquanto ainda não é. Nós estamos nessa fase aqui, ó, do Apocalipse. Então, nós já vimos o cavalo branco, essa igreja que nasceu pura. O cavalo vermelho, quando ela começa a se corromper e introduzir os erros na igreja, as doutrinas, e aqui no cavalo preto, quando ela se torna totalmente corrompida e se apostatou da fé. E agora falta o outro cavalo amarelo. Então, hoje, nós estamos em que selo do Apocalipse? No primeiro, no segundo ou terceiro? Nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Você vê que ele mostra a igreja, qual é, e o fato que acontece no mundo que acontece nesse período da igreja. Está observando isso? Nos seus? A igreja é essa. O que é que essa igreja está vivendo nesse tempo? Qual é o fato mundial que está acontecendo? É esse. Saímos aqui do cavalo branco para o cavalo. O cavalo branco saiu para vencer. Qual foi o contexto aqui? A pregação mundial do evangelho, porque achavam que Jesus ia voltar, mas teve um grande apontamento. Por isso o arco, né? Que representa a igreja que a gente viu, do qual ela lança a mensagem do evangelho para o mundo, dizendo que Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar, né? Então, o fato da pregação mundial, só que Jesus não veio. Aí veio o grande desapontamento. Então, esse movimento religioso que aconteceu lá nos Estados Unidos e na Europa é o evento que é representado por esse arco. Vem o cavalo vermelho, diz que tem uma grande espada e que tirou a paz da terra e os homens se matavam uns aos outros. Que evento é esse na profecia? Na fase dessa fase da igreja, quando ela começou a se corromper depois de 1919, as guerras mundiais, que também aconteceu nesse mesmo período de tempo. E agora vem o cavalo preto usando a balança, crise mundial, o arco, a pregação, né? Começou ali as três mensagens angélicas, né? Falando a espada, as guerras mundiais, pregação mundial, guerras mundiais. E agora crise econômica mundial. Cada coisa que está na mão de cada cavaleiro é um fato mundial. Estão observando isso? A pregação das três mensagens angélicas do Evangelho Eterno começou com os adventistas e está se espalhando no mundo. O arco do cavaleiro branco, do cavalo branco. A grande espada que tirou a paz da terra e fez os homens se matarem entre si, as guerras mundiais. A balança aqui no outro cavaleiro, crise econômica. Então, tudo que aparece no Apocalipse existe um porquê. Ele conta a fase que a igreja está vivendo através da cor do cavalo e a arma que tem na mão, o objeto que ele tem na mão, para mostrar qual é o fato mundial que está acontecendo nessa fase da igreja. Quando a gente estuda os cavaleiros, a gente está observando nesse sentido, né? Então, nós estamos aqui na fase do cavalo preto. A igreja corrompida e a crise econômica mundial restrita. Deus coloca uma restrição, ó. Coloque a crise, mas preserve isso aqui. E não deixe acontecer totalmente, né? E agora nós vamos sair para o cavalo, o selo do Apocalipse. Vamos lá. Primeiro, segundo e terceiro selo abertos. Estamos esperando abrir o quarto selo.